sei se eu perdi a internet. Tá tudo tranquilo aí, a nossa transmissão? Tá, eu tô aqui. Tá. Ok, acho que a gente está transmitindo. Eu acho que a gente está transmitindo, Solange. Assim, voltando agora para a nossa atividade de olhar para esse mercado muito bonito, muito forte de criptomoedas e vários outros tokens, etc. Prazer estar de volta. Espero que tenha passado, assim, férias bem descansativas. Apesar de falou assim, você acompanhou essa loucura de Bitcoin durante as férias, né? Liga o microfone, Solange, por favor. Ah, é verdade. Então, eu acho que foi um toque especial, né, nesse final de ano aí, essa subida de Bitcoin. Porque a outra vez que aconteceu essa subida tão grande assim, que foi em dezembro de 2017, ela parou antes das festas, né? E dessa vez não, durante as festas estava lá continuando a subida. Então foi muito bom. Não, muito bom mesmo, subiu 300%, daquela base que ela estabeleceu antes, né, nos 10 mil, foi lá para 20 mil. É muito, muito curioso que quando a gente olha para um gráfico, por exemplo, se eu colocar Bitcoin aqui no gráfico diário, quando a gente olha para um gráfico qualquer, e aí você percebe que o gráfico está aqui, e você olha lá atrás e pensa, nossa, olha a subida que esse negócio deu. Deu uma subida de 100%. Esse movimento foi muito forte. Uhum. A gente esquece, Solange, que a gente está olhando para o passado e que a escala que a gente está acostumado é que pode mudar facilmente se o mercado realmente pegar fogo em forte tendência de alta. Isso acontece muito quando o preço está acima de linhas verdes. Olha aqui, a gente olha para esse gráfico aqui e pensa, nossa, como ele subiu fortemente de 5 mil para 10 mil. Ele não vai subir mais do que isso. Mas a nosso cérebro está acostumado de ver essa escala de movimento. E, de repente, a gente entende que, uau, não, mais do que isso não vai subir. Né? E, de repente, né, agora a gente está falando, uau, mais do que isso ele não vai subir. Mas, ao meu ver, isso é uma coisa muito, muito impressionante de ver que a escala que a gente estava acostumado para operar em setembro era aqui, a escala que a gente estava acostumado de operar em dezembro era aqui, e agora é janeiro e estamos em outra escala, e aí eu vou te falar, nada impede do preço continuar subindo e cria uma outra escala em nossa perspectiva. Aí ele pode fazer algo parecido com isso, e aí está tudo muito pequeno aqui atrás. Então, é importante a gente realmente entender que o passado não é o futuro, e que quando a gente acha que o preço não pode ficar mais volátil e não pode andar mais, ele pode ficar muito mais volátil e andar muito mais. Muito interessante. Inclusive, essa queda que ele teve repentina, né? Estava lá nos seus 40 mil, deu uma queda até 30 e voltou muito rápido também, né? Sim, sim. Eu confesso que isso me assustou, porque caiu fortemente, e mais uma vez, a minha expectativa é que a gente vai ter esse tipo de curva mais para frente. Mas quando você está aqui e percebe que o preço devolveu 25% em um dia, 2 dias, né? É muita coisa. Mas ele recuperou bem, está testando os topos anteriores, e a gente está acostumando agora de operar com esse tipo de volatilidade. Pode ser que é um erro, né, de entrar num tempo gráfico menor e tentar ver o que está acontecendo com os fractais menores. Eu chamo isso de operar com bisturi. Quando a gente tenta operar com bisturi, muitas vezes o mercado vai embora e deixa a gente para trás. Então, o movimento que ele fez recentemente no gráfico de 2 horas foi normal. Ele fez um movimento forte de 30 mil para 40 mil,
voltou aqui para 30 de novo, e se ele quiser, ele simplesmente continua subindo dessa forma aqui. Mas também, se ele não passar acima dessa linha verde aqui, a gente pode ter outro cenário, que na verdade eu estou rezando para esse cenário aqui, porque eu vou vender tudo e comprar Bitcoin a 26 mil, caso acontecer isso, né? Muito bom. Eu confesso que se cair, eu compro mais também. Não tenho dúvida. Eu fiz uma pequena compra na correção agora, né? Mas eu não peguei lá 30 mil, peguei um pouco mais para cima. Mas se cair mais, eu compro mais também. Bom, eu quero ver, estou de olho todos os dias, né? Acredito nisso no longo prazo, logicamente. Acho que algumas coisas políticas estão acontecendo também que vão ajudar o Bitcoin. Agora, lá nos Estados Unidos, o governo federal é tudo Partido Democrata. Então, House of Representatives, Câmara, né? E também Senado, e agora a presidência. Cara, eles vão começar a imprimir dinheiro que nem água. Eu não sei se você sabia, mas o Secretary Treasury, né? Quem está responsável pelos gastos assim do governo federal dos Estados Unidos vai ser Janet Yellen. E o Janet Yellen era ex-diretora do Federal Reserve Bank, o Banco Central dos Estados Unidos. Então, eles vão andar, assim, mãos dadas, eu acho que imprimindo dinheiro, e isso vai fazer uma desvalorização do dólar e todas as moedas fiat, e pode ser muito bom para o Bitcoin, né? Uhum. Nossa, fantástico. Uma Vamos excelente, ficar de olho ali. né? A última vez que a gente falou, você falava que gostava de um novo token de uma empresa chamada Polkadot. Aí eu comecei a ficar de olho no gráfico e está muito forte. Recentemente, quando o Bitcoin fez a realização, o Polkadot foi lá e fez um novo topo. Então, você pode falar um pouco para a gente por que você gosta tanto desse token Polkadot? Posso. Então, eu sou muito fã do Polkadot pelo o que está por trás dele, né? Então, o Polkadot, ele é um token, o DOT, que é o token em si, né? Ele é um token de uma nova ideia de blockchain, que é para interoperabilidade de blockchain. Então, o Polkadot, ele não é para ser um blockchain, mas ele quer fazer a interoperabilidade entre vários blockchains através do que eles chamam de parachains. Então, essas parachains é que já existe para o Ethereum e eles já estão fazendo as outras também. Então, a ideia é que vai facilitar muito a intercomunicação entre diversos blockchains. E uma coisa que, para mim, eu confio muito nesse projeto do Polkadot, até pelo criador dele. Então, a pessoa principal responsável aí pelo Polkadot, ele é também o Gavin Wood, ele é o criador da linguagem Solidity do Ethereum, então o que a gente usa para fazer smart contracts foi ele que criou essa linguagem de programação, o Solidity, e além disso, quando a gente está falando do Ethereum, o Ethereum, muitos blockchains, muitos protocolos, eles têm o white paper, que é uma definição mais de negócio, e o yellow paper, que é uma definição técnica. E no caso do Ethereum, quem fez a definição técnica do Ethereum, de como é que ele funciona, dos detalhes do blockchain, foi o Gavin Wood. Então, imagina que a gente está falando com uma das pessoas que basicamente criou o Ethereum tecnicamente. Então, é uma pessoa que tem uma solidez muito grande aí no mercado e no que ele está fazendo. E o Gavin Wood, ele é da Parity Technologies, inclusive um dos nós do Ethereum, é o da Parity também, e eles já têm agora outras variações, mas a ideia, e para quem não sabe o que é um nó é um programa que você tem instalado no seu computador para que o seu computador se comunique com os outros computadores. Então, você vai ter uma cópia do seu blockchain e vai ter a sua cópia atualizada com os outros, com as outras cópias desse blockchain que estão espalhadas aí pelo mundo. Então, isso que é um nó. E ele tem um dos nós existentes aí, que é o Parity. Teve também umas coisas controversas, porque o Parity teve 2 grandes hacks, que a gente fala, que foram fundos bloqueados e algumas perdas aí no caminho,
mas isso já é um processo passado, né? E agora ele está aí à frente do Polkadot, que para mim é um projeto fantástico. Eu vejo muito futuro nele. Não, é super interessante. Explica para a gente a diferença, então, entre Polkadot e Ethereum. Por exemplo, se eu tiver um blockchain baseado no protocolo da Ethereum, ele pode comunicar com todos os outros blockchains da Ethereum, correto? Então, o Ethereum em si, ele é um blockchain único. E o que a gente está Tá, falando é que os nós, eles podem se comunicar entre eles, que é isso que eu falei, da certo. gente ter um nó. Mas ele é um blockchain único. Ok, Aí, o que o Polkadot está fazendo é criar a comunicação entre blockchains. Então, imagina, por exemplo, o blockchain do Ethereum se comunicando com o blockchain do Bitcoin, que está se comunicando com o blockchain da Waves, que está se comunicando com qualquer outro blockchain, e cada um, então, no Polkadot, cada um desses outros blockchains vai ter o que a gente chama de uma parachain, e a comunicação é feita através dessas parachains. E, inclusive, está acontecendo já uma movimentação muito grande, até de protocolos de DeFi, de coisas relacionadas a finanças descentralizadas, eles já estão se preparando para também funcionar com Polkadot, já tem algumas coisas funcionando até. incrível. Tem um potencial muito grande, né? Sim, Tem um potencial muito grande. É como se fosse um nó, só que numa escala maior, num fractal maior, para todos os blockchains. Tem outras empresas que estão também tentando fazer esse approach, quer dizer, a internet dos blockchains. sim, a Cosmos, que é o Uhum, token Atom, uhum. também ele tem uma outra proposta para ser a internet dos blockchains, eu adorei esse nome, que é para fazer a intercomunicação entre blockchains. E qual a diferença você acha entre o Atom, por exemplo, e o Polkadot? Eu acho que eles têm abordagens diferentes, mas eu preciso estudar um pouco mais a fundo para falar dessas abordagens. De repente, na semana que vem, eu posso aprofundar esse tema. Eu nunca Tá parei para certo. comparar os dois. Mas parece-me que o conceito, a ideia é muito poderosa de ser a internet dos blockchains, de facilitar a comunicação entre todos os blockchains de várias linguagens diferentes. Exatamente, isso é interessante. E isso também está acontecendo em escalas menores, né? Por exemplo, a gente sabe que o Bitcoin, ele é o mais antigo, ele é o mais forte de todos, ele acaba sendo o mais confiável. E, por outro lado, o Ethereum é onde os smart contracts tudo acontece. Quando a gente pensa, por exemplo, na RSK, a RSK é uma empresa que ela executa os mesmos smart contracts do Bitcoin, mas eles estão do Ethereum, mas eles estão baseados em Bitcoin, porque eles são uma sidechain de Bitcoin. Então, eles, para mim, eu também considero uma grande porta de interoperabilidade, ainda mais agora que eles já têm diretamente o que a gente chama de bridge, que você pode pegar tokens do Ethereum e bloqueá-los para emitir esses tokens no blockchain da RSK e vice-versa. Então, essa é uma outra ideia interessante. Como chama? Qual é o símbolo desse token aí? Esse aí, ele não vai, porque como ele é um para um com o Bitcoin, ele chama RBTC, ele, Aham. a ideia é que você emita e que ele vai valer a mesma coisa que um Bitcoin o tempo inteiro. Ah, Às tá. vezes, por causa das exchanges, você vai ver que não está exatamente um para um, se você tentar negociar numa exchange, porque exchange é oferta e demanda. Mas se Uhum. você tenta fazer você mesmo a sua conversão de Bitcoin para RBTC, utilizando a própria bridge que existe para isso, né? Aí você vai ter realmente um RBTC valendo um para um com Bitcoin. E as pessoas operam como se fosse Bitcoin. Uma coisa interessante, por exemplo, do RBTC, tem um protocolo deles que funciona neles, né? Aí para DeFi, que é o da Money on Chain. Nossa, o protocolo da Money on Chain é uma ideia super diferente também de alavancagem de token, que eu não vi essa ideia acontecer ainda no Ethereum, e que eles estão super valorizados. Então, e isso é muito interessante, porque a gente sabe que existem muitas pessoas que elas acreditam no Bitcoin, mas que elas não gostam tanto assim do Ethereum, porque exatamente elas são mais favoráveis ao Bitcoin. Então, Uhum. você
Então, uma forma de trazer para o Bitcoin toda essa parte de finanças descentralizadas, de finanças de Open Finance, que a gente fala também, de finanças abertas, trazer isso para o Bitcoin, estar baseado em Bitcoin, é um grande potencial, né? É um grande mundo aí também. E tem para outra perspectiva também. Tem a possibilidade de embrulhar um Bitcoin dentro de Ethereum para poder ter a mais flexibilidade assim nas transações e contratos, etc. do blockchain da Ethereum também, né? Isso mesmo, que é o que a gente fala, que a gente chama de Wrapped Bitcoin, por isso que a gente fala em embrulhar, né? Então, é você emitir no Ethereum uma coisa que seja um token, né, que seja equivalente a um Bitcoin. Então, certo. Você vai ter Bitcoins bloqueados e vai ter a emissão desse token, dado o seu colateral aí em Bitcoin, que estarão bloqueados. Então, isso é um outro processo muito interessante. Uma outra coisa, quando a gente fala de token, por exemplo, se a gente falar de Wrapped Bitcoin no Ethereum, faz sentido, porque é um token do Bitcoin que eu estou utilizando e fazendo transações no Ethereum. Mas existe o próprio Wrapped Ethereum. E por que existe um token da própria criptomoeda, né? Porque quando a gente está falando de finanças descentralizadas, toda essa movimentação, todos os, digamos, produtos, eles são baseados em smart contract. E para você trabalhar no smart contract, você não vai trabalhar com Ether, que é uma criptomoeda, e os outros que são tokens. Então, você pega o seu Ether e transforma num Wrapped Ether, para que ele também seja um token, igual a todos os outros tokens, e você esteja fazendo negociações entre tokens, sendo que um deles é o token do próprio Ethereum. É muito interessante essa diferença entre uma criptomoeda e um token, né? Você consegue, assim, esclarecer para a gente da forma simples qual é a diferença? Essa é fácil. Porque a criptomoeda, ela é emitida, ela é a moeda nativa do blockchain. Então, ela é emitida a cada bloco validado ou minerado aí num blockchain. Então, isso é uma criptomoeda. Um token, eu costumo dizer que ele vive no blockchain de uma criptomoeda. Então, os tokens, eles são criados dentro de algum blockchain. Então, a gente tem a maior parte dos tokens criados no blockchain do Ethereum. Mas o token, ele não está atrelado exatamente à validação de blocos ou à mineração. Então, você pode, por exemplo, criar um token e já fazer a sua emissão única inicial dele, nunca mais ter emissão desse token. Então, quando a gente vai... Eu dou muita consultoria até para a criação de token, né? E as perguntas básicas são essas, do tipo, vai ter emissão inicial ou vai ter emissão posterior depois? Ou ele vai ser emitido e até queimado sobre demanda? Por exemplo, quando a gente fala de um token que é uma stablecoin, quando você deposita um colateral, você tem a garantia para criar a stablecoin. Quando você pega de volta o seu colateral, a stablecoin que você criou, ela é queimada, ela não existe mais. Sim. Então, isso é uma outra forma de você lidar com um token. Certo. Então, existem aí diversas formas de você criar os tokens e até queimar os tokens, mas eles não estão relacionados diretamente à mineração de um bloco. Eles vão ser validados dentro do bloco, mas eles não são recompensa pelos blocos da mesma forma que são as criptomoedas originais dos blockchains. Muito interessante. Incrível esse novo mundo aí, certamente. A gente estava falando antes do programa aí sobre a Polkadot. Uhum. E também o outro token que eu achei, agora não sei se é um token ou é uma criptomoeda, mas eu achei muito interessante que pode ser o centro de um novo universo de derivativos do Decentralized Finance, né? É o SNX. SNX. É o Synthetix. Synthetics. Olha o gráfico, está muito forte. Uau! Eu não estava acompanhando ele, que lindo, hein? Está muito bonito, muito bonito. Qualquer realização ou lateralização sugere novas compras. Agora, explico para todo mundo por que esse negócio está tão bonito, assim, de ponto de vista, porque ele tem uma demanda tão forte. Bom, o Synthetix, ele é um token que você precisa ter esse token
para o SNX, né? Ele é o token que você precisa ter este token para operar no protocolo de finanças descentralizadas de derivativos chamado Synthetix. E o que é esse Synthetix, né? No Synthetix, você pode emitir criptos sintéticas. Então, você também pode emitir Bitcoin sintético, Ether sintético, Bitcoin Cash. Você pode emitir um sintético de ouro, de prata, de muitas coisas. Só que para você fazer a emissão desses sintéticos, o seu colateral é o SNX. Então, por isso que há uma grande valorização do SNX, porque as pessoas precisam do SNX para emitir, então, os seus sintéticos e aí operar nesse mercado de derivativos. E pensa que você vai ter derivativos no mesmo protocolo. Então, para você negociar entre esses sintéticos, entre esses derivativos, é muito mais fácil. E só que para você ter o SNX, tem duas opções. Ou você vai alugar na própria plataforma aí do Synthetix, ou você vai comprar em exchanges. Então, por isso que existe uma grande demanda pelo SNX e ele acaba se valorizando bastante para ser utilizado, então, como colateral para emitir outros criptos, outros ativos, todos eles sintéticos. Ele está no Binance, você sabe? Tá sim. Tá no Binance. Então eu vou comprar. Eu estou gostando muito do gráfico e muito da ideia também. Fantástico essa ideia. Os tokens sintéticos, eles não estão em nenhuma corretora somente brasileira, né? Então, a gente consegue só negociar nas que estão de fora. A Binance é uma que a gente consegue negociar daqui já também, né? Com real. Mas não são das originais brasileiras, mas é super legal, é um dos melhores. Sim. Não, é muito bacana aqui. Vários outros aqui. Link. Você está pensando um pouco sobre Link? Link é a maneira de fazer o que é uma ligação de smart contracts com documentos físicos? Não, o Link, ele é um token de uma empresa chamada Chainlink, e a Certo. Chainlink, ela é uma empresa de oracles. E oracles não é aquela empresa que a gente conhece chamada Oracle. Oracle, o blockchain, ele a gente pode pensar em oráculos mesmo, que eles são lugares para a gente fazer consultas. Então, eles são lugares confiáveis para se fazer consultas. Então, a Chainlink, ela é uma empresa onde ela disponibiliza oracles, principalmente de cotações, não só de cripto, mas de cotações até de moedas fiduciárias, e eles fazem essa cotação baseada em diversas exchanges, em diversas fontes, e a ideia é que eles colocam todas essas fontes que eles usam até para criar a cotação, tudo isso é feito de forma automatizada com smart contracts. Então, também existe uma confiança maior, porque é feito diretamente com smart contracts. E a Chainlink, ela também tem eu vejo um grande potencial de valorização. Eu conheço a Chainlink, por exemplo, acho que pelo menos uns 2 anos atrás, ou mais até, de hackathons, dos eventos do mundo, eles estão muito presentes em conferências de Ethereum, nas próprias DevCon, que é a conferência oficial de Ethereum, eles estão presentes com stands praticamente, eu lembro, em todos os IT Denvers, que são os hackathons de Denver, os hackathons grandes, eu lembro deles em Berlim. Então, eu vejo que eles são muito presentes em todo esse ecossistema, e, ao mesmo tempo, eu vi o trabalho deles crescendo, desde a primeira ideia de como eles queriam posicionar esses oracles até o que eles são hoje, é fantástico. E hoje, inclusive, outros blockchains estão criando seus oracles baseados em Chainlink também. Então, ele está crescendo para os outros blockchains também. No futuro, ele também acaba sendo uma peça fundamental para a interoperabilidade de blockchains. Interessante. Digamos que o Chainlink fornece esses oracles, são como se parecidos como se fosse um cartório assim, físico, um lugar onde a informação está assim garantido de ser autêntico, confiável. É essa a ideia, só que a gente está falando agora principalmente de informações de cotações. Então, é um lugar confiável para você pegar as cotações
até para fazer as operações. Uhum. É diferente, por exemplo, quando a gente pensa na Bolsa Brasileira. Na Bolsa Brasileira, se você tentar comprar Petrobras, você vai comprar Petrobras no valor que todas as exchanges estão negociando no mesmo lugar, que é o lugar que é a Bolsa, que é a B3. A gente não consegue negociar Petrobras em outra Bolsa, ao menos que seja fora do Brasil. Mas se a gente está pensando do próprio token da Petro, não consegue. Agora, quando a gente pensa no mundo de criptomoedas, cada exchange tem a sua cotação. Então, imagina que a Foxbit tem a sua cotação, o mercado Bitcoin tem a sua cotação, Bitcoin Trade tem outra, CoinNext tem outra, e se eu falar das brasileiras, a mesma coisa lá fora. Binance vai ter outra cotação em dólar, a Coinbase vai ter outra, Kraken vai ter outra, e assim sucessivamente. Então, a gente não tem um preço único para uma criptomoeda. Como é que eu faço para descobrir esse preço? Como é que eu confio em um lugar para obter uma cotação? Esse é o papel da Chainlink no momento. É isso que ele está oferecendo. Eu estava pensando sobre isso outro dia. Justamente essa pergunta. Se todo exchange tem seu próprio preço, como é que a gente sabe qual é o price discovery, né, do próprio Bitcoin? Então, o Link vai ajudar nisso. Sim, exatamente. Interessante. Geralmente, quem usa a Chainlink são os próprios protocolos de finanças descentralizadas, ele é utilizado de forma automática por smart contracts. Então, imagina que você consegue ter um smart contract que chame o smart contract da Chainlink para te devolver uma cotação. Então, essa é a ideia. Porque um smart contract, ele não vai conseguir chamar diretamente alguma coisa externa, ele vai precisar desse caminho. Uau. Cada vez que eu falo com vocês, Solange, eu entendo quanto eu preciso estudar para entender tudo isso aqui. Mas é fascinante, é o futuro mesmo, né? É o futuro. Imagina como o mundo roda hoje em dia, quais são os serviços e produtos que são importantes para nossas economias, nosso dia em dia, transformando isso em blockchain, e os líderes que estão pensando em maneiras criativas e seguras de fazer o que a gente faz hoje em dia, já são, na largada, estão na frente dos outros, né? É verdade. Eu estava falando com o Márcio hoje, ele falou que tem 8.000 tokens, algo parecido, assim, são muitos tokens. Mas se a gente se concentrar nos top 20, acho que está suficiente para a gente, né? Eu acho que sim, hein? Nossa, e é que assim, criar token é muito fácil mesmo. Existe até digamos, uma área que a gente chama de tokenomics, que até para você criar o seu token tem todo um estudo que você tem que fazer, dependendo do objetivo do seu token, de qual vai ser a estratégia para você criar e valorizar seu token, né? Tem isso também. Criar é fácil, dar valor para ele é outra história. Com certeza, que esse é muito mais, realmente é outra história mesmo. Bom, Solange, a gente está uma meia hora aqui, fascinante, passa assim rapidinho, porque a gente está se divertindo. Eu, pelo menos, estou aprendendo muito com sua perspectiva, sua expertise. Você, como autoridade em blockchain no mundo inteiro, realmente é uma dádiva ter você aqui conosco toda semana. E eu estou louco assim para continuar nossa colaboração e aprender mais. Vamos casar também o price action desses tokens e criptomoedas pela leitura Ficube, e assim fornecer informações poderosíssimas para todo mundo que está assistindo, do ponto de vista fundamentalista e também técnico. Eu confesso que eu não entrei na onda de criptomoedas até este ano. E isso foi realmente na casa de 12, 13 mil, quando o Bitcoin começou a subir. Achei que o gráfico estava bonito. Quando ele rompeu 20, era assim, vamos mais, porque esse também foi bonito. Uhum. Pode ser que ele está seguindo, muito interessante, Solange, ele está seguindo números baseados no Ficube e Fibonacci, média áurea, direitinho. Então, quando ele vai num desses números aqui, ele para um pouco, fica oscilando e decidir para continuar assim ou não. Por isso, a gente tem 38 mil, 42 mil, tão importante. Se o Bitcoin superar 42 mil, o próximo alvo vai ser 50 mil. Vamos colocar ele aqui na tela.
mostrar para todo mundo que ele tá bonitinho aqui. Aqui ele estava 10 mil, 13 mil, 17 mil, 21 mil, 23.600, que é o próprio fiel cubo. Depois ele foi para 29, 34, 42. E agora provavelmente vai oscilar entre 34 e 42. E se ele voltar para cá e tentar virar mais uma vez para cima, eu acho que temos que comprar mais. Provavelmente tem mimas bonitos dando suporte nessas regiões. Justamente esse mima 34 está forte, esse mima 72. Se ele chegar aqui nessa linha laranja, uau, aí voltaria para 26 e seria uma separação perfeita da média áurea, porque 42 é φ ao cubo, 26 é φ quadrado. Então, ele realmente estaria num ponto muito bonito para tentar comprar de novo e fazer novos topos. E uma coisa que a gente tem aqui no Ficube é saber se esse topo é um topo para ser rompido ou se é um topo de reversão. E se a gente colocar aqui o Bull Simples, quando ele fez esse novo topo, o nosso indicador aqui, ROC, também fez novo topo junto. Então, isso é um topo de continuação. Quer dizer, se ele romper 42, ele vai tentar chegar no 50. Se ele passar 50, ele vai tentar chegar no 62, a própria média áurea. Então, depois a gente vai ter volatilidade forte e todo mundo chorando, porque chegando no 62, é muito provável e muito comum que ele chega aqui, ele vem para 62 e anda de lado aqui, e depois ele volta para 38, e vai todo mundo ficar louco, porque é realmente uma desvalorização muito forte, mas aí seria uma nova compra também. Então, é fascinante tudo isso. É muito divertido também. Sim, e eu também aprendo muito aqui com você, Bo, porque eu conheço a metodologia do Ficube, eu estudei um pouquinho quando eu tentei operar só com bolsa de valores, mas eu estou falando assim de muitos anos atrás. Depois até eu saí, né, desse mundo e fiquei mais no mundo cripto, e para mim também é fascinante juntar tudo isso agora, e eu também aprendo muito nas nossas lives, é muito importante. Bom, a gente vai pegar a minha experiência com o Ficube, sua experiência com blockchain, vamos arrebentar, vamos assim, mudar o mundo com isso, Solange. É isso aí, vamos mesmo. Então, excelente. Solange, muito obrigado por mais um programa aqui. Eu espero que a semana que vem eu vou estar dentro de um curso ao vivo de imersão a semana inteira. Então, acho que a gente vai voltar só daqui a umas 2 semanas. Uhum. Mas até então vai ter novidades nesse mundo que anda tão rapidamente, né? De criptomoedas, criptoativos. E a gente tem mais uma conversa fascinante daqui a umas 2 semanas. Com certeza, muito bom. Obrigado, Solange. Gente, muito obrigado para vocês também. Dá um like no vídeo, siga a gente nas redes sociais e aí chama os seus amigos para começar a assistir, porque a gente está falando agora de um futuro como se fosse no início dos anos 80, Dell Computers, Microsoft, Apple Computer e depois telefone celular e Apple e Google e assim, a gente está falando de um futuro daqui a uns 20 anos que começou agora, né? Que é pegando fogo agora. Na verdade, ele começou vários anos atrás, mas ele está pegando uma massa crítica e parece que não tem volta. Agora vai para frente, né? Muito bom. Então, excelente. Solange, muito obrigado. Você gostaria de dar suas últimas palavras aqui? Não, é isso aí. 2021 vai ser um ano maravilhoso para todos nós, gente. Tenho certeza. Excelente. Obrigado, Solange. Obrigado, gente. Grande abraço. Tá aqui os